Você consegue imaginar ser abandonada pela sua amiga de infância bruxinha e que já crescidinha ela volte para que você cuide das costas dela, já que ela precisará de proteção e você será como seu preservativo. Tudo começa com algo que até um homem adulto pode chorar. Uma despedida entre os dois amigos de infância, Moi, o ogro, e Nico, a bruxinha. Os dois haviam prometido estar sempre juntinhos, mas devido a coisas da vida, se veem na obrigação de se separar de uma. Isso é porque Nico, sendo uma bruxa, tem que ir ao santuário para poder praticar, mas promete que continuarão sendo amigos entre ela e Moi durante o resto de sua vida. Alguns anos depois, vemos como Moi cresceu e se tornou um papucho, que agora se encontra com um grupo de valentões, um deles, o líder Momota, que reclama com ele porque parece que não os lembra. Lembre-se de mim, cachorro. Aplicávamos a de Vladimir juntos. Moi faz um esforço para que a lâmpada se acenda, mas quando vê Momota, a única coisa que lhe vem à mente é um peixe com crista. O cara conta como no primeiro dia de escola ele defendeu um garoto deles e saiu correndo para que o seguissem como o flautista de Hamelin. O protagonista não tem nada a saber com os valentões quaisquer, mas por mais que tente se fazer de desentendido, eles não são do tipo que pensa as coisas, então começam a brigar, tentando bater nele e se vingar. No entanto, por mais que lhe deem pancadas, não conseguem nem tocar em Moi, mas mesmo assim, ele acaba todo machucado no final, voltando para casa para ver seu velhinho, que lhe pergunta por que não se defendeu. Moi assegura que é porque, se o fizesse, poderia mandá-los para o hospital. Além disso, Momota é um cara que já tinham incomodado quando era pequeno. Seu pai esclarece que isso ficou no passado e que, além disso, agora sabe como controlar sua força, mas Moi não acha que seja assim. Se eu o mandar para São Pedro, você vai me tirar o PlayStation. Enquanto comem, seu pai começa a contar as boas novas sobre como Nico recentemente terminou seus estudos de bruxinha no templo e que por causa disso tem começado a pensar em ter um familiar. Seu velho falou com os pais dela e descobriu que Nico quer o protagonista como seu familiar. Ah, rapaz, o que está acontecendo, filho? Já quer tem a coleira pronta para você dizer au, au? Não exagera, chefe. Como soube que era fã da Makima? E, de surpresa, Moi cospe a sopinha em cima do seu velho, que continua como se nada tivesse acontecido. Moi questiona por que ele tem que ser um familiar, já que se supõe que esses costumam ser animais. Mas acontece que os ogros, como eles, descendem desses animais que se cruzaram e deram origem à sua raça. Mas mesmo que ele concordasse, a lei não permitiria devido aos direitos humanos. O governo sempre incomodando. Assim, não se pode ter a sua raftalha. Ou talvez sim. Seu pai está e assegura que isso não tem nada de errado, já que não seguem o do sistema de Amang-Sev. Apenas formam um pacto e pronto, e seguem certas regras. E seu velho não faz isso porque, embora adoraria que uma colegial o tivesse na coleira, ele vai viajar a negócios em breve. Então, prioridades. Mas o realmente interessante da questão é que depois de conversar um pouco com a família de Nico, todos concordaram que o melhor seria que ambos vivessem juntinhos na mesma casa. E lá o protagonista volta a dar um banho de sopa no pai, tudo enquanto sua waifu vem voando. Espere, chefe, disse casa sozinha, por aí deveria ter começado. Deus, hoje sim sou sua filha. Logo depois, Moi lembra como se conheceram pela primeira vez, perguntando-se se ainda será a mesma atrapalhada de então. E, como se Deus em pessoa quisesse responder, ele literalmente joga sua waifu pela janela. O protagonista imediatamente pensa que é uma intrusa que quer entrar na casa, mas depois que ela pede desculpas por calcular mal o pouso, Moi começa a perceber que é sua amiga de infância, a bobinha das bobinhas. Nico então se levanta e o cumprimenta com muita alegria, já que finalmente cumpriram a promessa de se verem novamente. E normalmente este seria um evento canônico, super fofo em qualquer comédia romântica, mas não para esses dois. Moi pede à sua melhor amiga que se sente e coma os biscoitinhos que preparou, enquanto ele começa a recolher os vidros quebrados. E a verdade é que esperava que ela continuasse sendo a mesma de sempre e que fizesse alguma besteira em algum momento, mas por mais que se preparou, não esperou que ela conseguisse algo assim em 0 segundos. Ai, Mija, você continua igual de boba, enquanto Moi a repreende. E recolhe os vidros quebrados, Nico não pode deixar de olhá-la, pensando que ele se tornou um papucho com os anos. E agora que sabe que vão morar juntinhos, a coisa poderia sair de controle. Por isso começa a fantasiar com todas as safadezas que poderia fazer sendo um ogro. Diabo, senhorita. Segundo 0, e já quebrou 2 coisas, a janela e a calça do espanta-viejas que está vendo isso. Akiri, esse é você, ah caramba, sou eu. Moi o traz de volta à realidade dizendo que, embora pareça calmo, a notícia o deixou impactado, mas sabe que tem que fazer isso. Nico também entende, mas ainda assim pede desculpas porque foi ideia da sua mamãe. E antes que ela possa jogar os vidros quebrados, ela se prepara para mostrar-lhe como melhorou na magia desde que era pequena, oferecendo-se para consertar a janelinha. A questão é que Moi já conhece os caras com quem ela vai fazer, e por isso não confia que ela não faça algo pior do que a janelinha. Mas mesmo assim, Nico insiste, pedindo-lhe que traga algo que goste muito. Moi apresenta uma xícara que gosta muito, e então Nico usa sua magia para reparar a janela.
a custo de quebrar a xícara de Moe como sacrifício. Este fica muito bravo com ela, que logo percebe que cavou um buraco para preencher outro, mas mesmo assim o protagonista entende que ela realmente mudou um pouco, pois embora não tenha gostado do que aconteceu com sua xícara, a janela ficou como nova e ele adora que sua amiga tenha melhorado com a magia. Isso emociona ainda mais Nico, que oferece mostrar outro de seus feitiços e pensa em um que acha-te as coisas. Mas Moe não quer arriscar-se a perder mais das suas coisinhas porque depois vão chamá-la de pé chato porque pisa igual. Uá, aí vem o Mel e vendo que não tem nada em que testá-lo, Nico decide usar-se a si mesma para demonstrar o feitiço, ficando planinha como uma folha, mais plana que Kaguya-sama. E em pouco tempo ela sente como tudo gira, mas além disso, o vento a leva voando, então Moe tem que persegui-la. No final, a única coisa que mudou nela foi a altura, já que continua tão atrapalhada como sempre. Maisie. A Nico dá vontade de devolver o café da manhã, mas devido ao feitiço, isso sai como se fosse confete. Uf, e que bom, senão já seria Shimenu 2.0. Moe tenta pegá-la, mas Nico, agora que é tão fina e leve, balança com o vento, o que impede de se aproximar. E em um dado momento, Nico vai até um espaço entre duas paredes, que é estreito demais para que o protagonista possa segurá-la pela mãozinha. O bom é que assim pode ir buscar o aspirador e resgatá-la de uma vez, mas Nico avisa que o feitiço vai acabar em breve e se isso acontecer, enquanto está no meio das duas paredes, provavelmente acabará bem esmagada. Mas felizmente, nesse momento, aparece Momota, a quem o protagonista pede o aspirador, quase ameaçando-o para que o entregue. Mas Mota não quer fazer isso e continua provocando briga, sabendo que não pode fazer nada depois que foi repreendido pelo pai quando eram pequenos. Isso foi porque, depois de uma briga em que praticamente o deixou bem machucado, foi muito repreendido e desde então, Moe tem tido que conter sua força, provocando assim que o incomodem continuamente. Naquela época, ele se sentiu muito mal porque, sendo um ogro, tinha que suportar ter uma força enorme e andar com medo de machucar os outros. Mas, por sorte, seu velho é legal e lhe ensinou técnicas especiais de Qigong com as quais seria capaz de controlar sua força. Mas o importante não era contê-la, e sim lembrar que está lá apenas para usá-la quando necessário. E com isso em mente, Moe agora utiliza uma das técnicas que seu velhinho Linta Ya Ginea Bien ele lhe ensinou e destrói essa parede ao lado de Momota, libertando assim sua waifu. E justo nesse momento, o efeito do feitiço acaba, o que a devolve ao normal. E antes que possam ir embora, Momota reclama com eles porque a parede que destruíram era a da porta de sua casa. No entanto, Nico usa o feitiço de antes para poder repará-la à custa de deixar Momota careca. Então agora sua careca brilha mais que seu futuro humano. No caminho de volta, ela pede desculpas por dar tantos problemas ao protagonista, mas ele assegura que não é nada, embora saiba que ela estragou tudo assim que chegou, mas ainda precisa que ele a ajude em algo. É uma coisa que qualquer garota adoraria fazer. Droga, finalmente vou colocá-la. Vamos às compras, mano. Maldição. A mãe não se importa de carregar tantas sacolas, mas acha um pouco incômodo. Nico decide facilitar usando um feitiço para aliviar as sacolas e sai tão bem que Moe fica praticamente em choque porque são mais leves que o ar. Isso faz Moe pensar em algo que até agora acreditava ser impossível. A magia de Nico poderia ser útil. Isso a deixa muito contente, já que deseja ajudar as pessoas com seus poderes. E sim, a coisa parece muito bonita no papel, mas Moe questiona se ela pensa em viver revelando abertamente que é uma bruxa, já que isso só poderia trazer muitos problemas. A Nico não se importa, pois não tem muita escolha, por assim dizer, já que o certo é que as bruxas novatas como ela têm que liberar sua magia de qualquer maneira para estabilizá-la, pois se não o fizerem é muito fácil que caiam na escuridão. É por isso que ela tem como objetivo ajudar as pessoas usando seus poderes, o que também é um sonho. Moe acha muito bonito que ela tenha um objetivo tão nobre e por isso promete que, como seu familiar, a ajudará e protegerá de todos que se meterem em seu caminho. Caramba, esse sim é o macho. Depois de ouvir isso, a mente de Nico vai para um programa de TV, onde perguntam se ele poderia ter um relacionamento com Moe. Ela não admite, mas também não nega. Nico está pegando fogo, mas não tanto quanto o prédio que está queimando bem na frente. Ah, caramba! Vamos ficar mais queimados que a Kiri no próprio Twitter. Moe não sabe o que fazer, mas sua waifu sim, e ela pega sua vassoura para ir rapidamente, para assim salvar a mulher que está presa no prédio. Moe avisa que fazer isso é perigoso, mas Nico não pode ficar parada enquanto alguém está em perigo, e visto que não pode detê-la, o protagonista decide acompanhá-la subindo na vassoura e juntos chegam até a mulher, que sobe com eles na vassoura, mas o peso é tanto que ela começa a cair, então Moe se oferece para receber o feitiço de super leveza. Ao fazê-lo, ele começa a agir de forma muito mais descontraída, comportando-se como se fosse um tipo charmoso e muito brincalhão. Enquanto ela, a mulher do edifício, não entende nada do que está acontecendo, até que o protagonista lhe explica que são um ogro e uma bruxa. Que combinação tremenda. E dado que o peso continua sendo demais, a vassoura quase se choca contra o chão, mas Nico aplica o feitiço nela no último segundo, ficando tão tranquilo e relaxado quanto Moe. Os dois então percebem que esqueceram as sacolas de compras, e depois de se despedirem da garota, saem correndo para recuperar tudo. Sim, depois disso, o casal volta para casa exausto, porque agora parece que as sacolas pesam ainda mais do que antes. Isso se deve ao efeito do feitiço de super leveza, que faz com que, após um tempo, as coisas fiquem mais pesadas. Tendo dito isso, o primeiro a sofrer os efeitos negativos é Moe, que logo cai no chão ao se sentir tão pesado quanto um chumbo. Nico o segue pouco depois e os dois ficam exaustos porque lutaram 10 rounds.
Digo, logo não demoram a começar a discutir sobre como, no final, apenas no primeiro dia juntos, Nico demonstrou que pensar não é só paixão, porque em cada um de seus feitiços, por mais incríveis ou úteis que fossem, acabaram causando mais mal do que bem, e passada a deprê da segunda-feira, os garotos se preparam para dormir, com Nico fantasiando sobre como ele vai se deliciar com sua crush. Este, por outro lado, não consegue parar de pensar no que seu pai lhe disse sobre a mãe de Nico, a bruxa das previsões, ter tido uma visão de que ela passaria por uma grande calamidade antes do final do ano, e que o único que poderia salvá-la seria seu familiar. É por isso que a partir de agora, Moi fará todo o possível para cuidar dela de imediato. Ninguém tocará na minha velha, só eu quando a tiver bem. 10. Pela manhã, Nico não perde a oportunidade e vai até o protagonista para dar um pouco de fanservice para começar o dia, aparecendo de pijama na frente dele. Mas Moi a avisa que o melhor seria se cuidar. Afinal de contas, ainda são um garoto e uma garota vivendo juntinhos, não importa o quão próximos sejam. Afaste-se, mija, aqui estou bem preparado. Isso faz com que Nico vá para o seu mundo de fantasia, onde a esquizofrenia bate forte, e o faz pensar que isso é uma indireta sobre qualquer coisa que poderia acontecer se não tiverem cuidado. Talvez uma ou outra bênção que caia do céu. Mitas que com suas bases o que sucesso se não para pensar na pronúncia somente o cheren disse que não me ba até não tem mais coisa tá só que os sítios de usar a dos hoje que na escola a melhor possa né com bezia atualmente que está muito contente é só nem porque finalmente sua juventude começou e pouco depois os dois amigos confiram que estão na mesma turma o Nico muito feliz. Enquanto caminham pelos corredores, ela percebe que há muitas pessoas atraentes e maduras, então poderia ter sua comédia romântica a qualquer momento. É então que o protagonista pede para irem conversar em particular. Como assim já está me fazendo NTR, menina? Nico sente que vai ter sua confissão sob a árvore, mas mãe não demora em jogar água fria para que ela se acalme, avisando-a que, quando se apresentar na aula, não revele que é uma bruxa. A razão disso é que ele sabe que se ela disser, chamará muita atenção e será mais difícil para ele protegê-la. Então, por enquanto, ela tem que segurar o impulso de idiotice. Não, fora, impulso de Idi. A professora é a primeira a se apresentar, já que se chama Yuri e é uma amante do mangá. No entanto, não pode revelar que é uma otaku como todos nós, já que quer desempenhar o papel de uma professora legal e bem madura. Assim que só lhes mente dizendo que é uma gatinha que gosta de mambo. Pouco a pouco, o resto dos alunos começa a se apresentar, cada um com sua respectiva personalidade e qualidades. Tudo enquanto Moi anota essa informação para confundi-los de uma vez e, por sua vez, Nico o observa atentamente, zombando de cada erro ou acidente que ele tem como errar ao escrever ou quebrar a borrachinha. Moi não sabe o que fazer agora, pelo que lhe resta um pedacinho de borracha, mas não acredita que pode usá-lo normalmente. É aí que Nico tem uma ideia genial. Existe um feitiço para aumentar qualquer coisa se usar a palma da mão. Ah, Canicha, pois já sabe o que pegar. Mija, a alavanca do caminhão. Sua ideia é aumentar a borracha do protagonista, para que ele veja que sua magia tem utilidade e o deixe usá-la livremente na aula. Essa é a ideia, mas quando aponta com o dedo, ele sobe um pouquinho e faz crescer uma mecha de cabelo, o que faz com que se pareça com Gonfrix. A professora também percebe isso e pensa que talvez ele esteja fazendo o teste, depois de ter alcançado um nível de poder inimaginável, depois de arriscar sua vida e fazer o grande Saitama invertido. Yuri acha que ele simplesmente tem a percepção da realidade totalmente alterada por tanto mangá, já que além disso, seu husbando é Kurapika, porque ele sim é legal. Nico tenta consertar, mas em vez disso, ele também aumenta a cabeça, o que faz Moi parecer um personagem saído de um mangá de comédia, o que faz a professora pensar ainda mais que ele está delirando porque ficou lendo mangás até tarde da noite, daqueles que você lê com uma mão, pisca-pisca. Depois de um tempo, Nico consegue encolher a cabeça, mas sem querer aumenta o braço, fazendo-o parecer que passa o tempo polindo o rifle. Mas, infelizmente, nesse momento, é a vez dele se apresentar e ele faz o possível para esconder seu braço grande, enquanto explica a todos que não se juntará a nenhum clube porque tem uma missão importante a cumprir. Mas entre o braço se contorcendo e ele não saber falar bem, todos acham que ele tem síndrome do 8º ano, o que afunda cada vez mais sua vida social. Não exagere, mano. Já pensam que você é o Espanta-Velhas 3000? Terminada sua apresentação, Nico tenta curá-lo, mas justo é a vez dela e detesta a impressão de que ela mesma lança o feitiço, crescendo como se fosse uma gigante e revelando que é uma bruxa. No final, o plano foi por água abaixo muito rápido e a professora já sabia, graças aos seus pais, que ela era uma bruxa e esperava algo assim. Mas agora, o mais preocupante para o protagonista é que ele não sabe se alguém vai querer ser seu amigo, porque depois de meter a pata dessa forma, qualquer um o evitaria como a peste. E para sua surpresa, surpreendentemente, um dia, duas garotas da classe chamadas Kara e Kukumi a chamam, elas a convidam para um restaurante familiar para poderem conversar juntas um pouco, o que deixa Nico muito contente e animada, mas antes ela pede permissão ao protagonista para que a deixe ir. Ele dá sinal verde e as três garotas saem juntas. Isso, querida, peça permissão ao chefe, a quem manda na relação. Antes de entrar no restaurante, três caras que querem se divertir tentam chamar sua atenção, mas Kara entra no modo durona e os rejeita friamente. No restaurante, Nico não para de olhá-la com olhos brilhantes, elogiando-a porque parece um personagem de anime no seu auge. Kara
desvia a atenção antes que saia fumaça pelas orelhas. Então, interessada em saber mais sobre Nico, esta última conta que se sente feliz por ter sido convidada, pois passou toda a sua vida estudando magia e não teve tempo de fazer amigos normais. A seguinte a se apresentar é Kukumi, que há algum tempo era igual a ela, embora fosse porque estava sempre lendo e era tímida demais para falar com alguém. Mas então, Kara apareceu do nada e, assim como com Nico, a convidou para um restaurante. Desde então, são muito boas amigas. Mas Kara não quer gastar mais tempo com apresentações e flashbacks. O que ela quer saber é a fofoca por trás de Nico e Moe, porque parecem muito próximos. Nico revela que são amigos de infância, e isso deixa Kara impactada, mas a verdade é que era óbvio para ela, pois se tratam com total confiança, e onde entra a confiança, entra a chamam-se por apelidos. E além disso, Moe tem essa cara de galã quebra-corações, aquele que dá falsas ilusões. Kara continua interessada em saber como é que são tão próximos, e por que ele pediu permissão para sair com elas, ao que Nico conta que moram juntos. Isso quase faz Kara explodir de emoção, mas Nico esclarece que não estão fazendo nada desrespeitoso, já que são muito puros porcos. Apesar disso, Kara continua querendo ser fofoqueira, então pergunta sobre Moe porque está interessada em ver se ele pode ser seu namorado. Diante disso, Nico fica em modo tóxica e, ao mesmo tempo, os caras de antes se preparam para entrar e incomodá-las bastante. É aí que Moe aparece para enfrentá-los e, ao mesmo tempo, Nico mente sobre ele, dizendo que não é confiável porque não sabe lutar, já que é egoísta e não se preocupa com os outros, nem percebe o ambiente de todas as coisas. Depois que Moe defendeu sua morrita, ela sai com suas novas amiguis, sentindo-se culpada por tê-lo pintado tão mal. No dia seguinte na aula, todos se aproximam de Nico, querendo ser boas amigas dela, mas o mesmo acontece com Mon, já que os mais interessados querem mudar de lugar para estar ao lado de sua waifu. E, como se isso não bastasse, todos se interessam em ver a magia de Nico, que não pensa nem por um segundo em como poderia estragar tudo se a usasse. Então, ela se oferece para dar uma demonstração, alterando a gravidade. Isso faz com que, quando a professora chega, quase pense que Nakime a capturou e a levou para a batalha final com os pilares. Kemeja é prof fundamental, e agora começa a aula. Mas como ainda não se conhecem bem, Yuri sugere que façam alguma atividade recreativa, com o objetivo de se darem melhor entre todos. A questão é que a única coisa que lhe ocorre são as cadeiras musicais. Mas Kara lhe lembra que tem uma bruxa com eles, então podem se divertir usando sua magia. O protagonista quer detonar, detê-los, mas ninguém lhe dá atenção. E após um tempo, todos saem para o pátio, onde Nico explica que pode usar um feitiço neles para fazê-los voar, através de uma barreira que as bruxinhas usam para praticar. A verdade é que não é muito difícil fazer isso, então toda a turma se junta ao jogo. Quando Nico usa o feitiço neles, a turma rapidamente se divide. Aqueles que testam o terreno com cuidado, os que dão tudo para se adaptar. Os que tentam impressionar as waifus, os que jogam Dragon Ball Z ao taco que não pode se juntar e os que são frios e sem sentimentos super forever alive. Este espetáculo é tal que as outras turmas não podem evitar sentir inveja, porque enquanto essa turma voa por aí, eles estão jogando cadeiras musicais como se fossem criancinhas. Por sua vez, Moe pergunta pra Nico se não se cansa de usar tanta magia, mas a questão é que sempre lhe pareceu um pouco injusto que seja a única que saiba como é voar, então ela quis compartilhar esse sentimento com os outros há muito tempo. Ela também aconselha a ele que revele a todos que é um ogro, mas o protagonista teve mais experiências ao fazer isso, como sempre ser excluído de todos os grupos por ser diferente deles. Devido a isso, tem medo de que, se revelar que é um ogro, se afastem dele. Já bebês têm como espantavelhas, mija, ou espantá-las mais. Isso. Um caminhão chega a Kexa, até a mesa da escola, que entra na barreira de Nico sem perceber, o que faz com que comece a flutuar, e ao sair, cai direto no vazio, e pouco antes de tocar o chão, o protagonista sai para segurá-lo com suas costas e o coloca no lugar. Nico tenta defendê-lo para que ninguém o descubra, mas Moe sabe que já não adianta, então revela a todos que é um ogro que é diferente e não espera que se deem bem. Para sua surpresa, essa notícia os emociona ainda mais, já que não custa acreditar que ele é um ogro porque já conheceram uma bruxa e, além disso, se aceitaram a ele também. Prêmio duplo. No final, todos na classe os aceitaram como são, o que alivia muito o protagonista, mas acima de tudo, o faz sentir-se grato à sua querida waifu, porque agora pode ter amigos que não o julgam por ser um ogro. O único problema é que ao protagonista só se aproximam os esquisitos da classe. E agora passamos a ver Ibuki, a mãe de Nico, que está usando seu monstruoso livro dos monstros para fazer uma previsão com base nos números que ele dá, fazendo referência às palavras que tem escritas. Ao lê-las, descobre que um cachorro e gotas de chuva trarão uma desgraça. Então, depois disso, passamos para o protagonista, que aproveita o bug, que é fim de semana, para poder relaxar um pouco fazendo um cafezinho. Mas, embora Nico tenha quebrado sua caneca favorita, ele comprou outra para substituí-la, que é barata e meio sem graça. Mas mesmo assim ele gosta muito, porque foi um presente de sua waifu, e justo quando ele pensava que poderia tirar o dia para relaxar, ela aparece do nada meio desarrumada com seu pijama. E tudo isso não é mais do que uma tática dela para que ele reaja e diga algo como que está muito legal, muito exposta. Mas, infelizmente para Nico, o protagonista a esfria novamente.
por não se importar que ela ande meio destapada, e em vez disso, a repreende, porque está alucinando por ter ficado bêbada há tanto tempo. Nico reclama, e depois o protagonista pede que ela se vista, jogando na cara que ela só tem um conjunto de roupinhas. Isso foi um golpe crítico no pobre coração de Nico, que certamente não tem muitas roupas para escolher, já que a maioria é feita de linho e se parece bastante. Nesses tempos, alguém da idade dela costuma ter pelo menos mais de um tipo de vestimenta para diferentes dias da semana e muitas ocasiões. E como não quer sair para comprar, decide usar magia só para incomodar um pouco a Mai. Utilizando seu feitiço de Pull Fashion, pode criar e copiar a vestimenta de uma imagem, conseguindo um conjunto de catálogo. A única coisa ruim desse feitiço é que só copia o que se pode ver na mera imagem, o que significa que a parte de trás fica transparente. Assim, longe de fazê-la parecer mais estética, faz com que pareça humilde, mas ainda assim não quer desistir e sai para incomodar a Mai. Tenta modelar para ele, mas ao mesmo tempo se concentra o máximo possível para que ele não veja seu rato guardião, o que a obriga a fazer pose de uma lutadora olímpica. E por mais que tente modelar para ele, Mai não reage nem um pouco. No entanto, justo quando parecia que ele era bem frio, ele entende que o único que sua garota quer é mostrar-lhe roupinhas. Então ele diz que as roupinhas que mais gosta são as que ela gosta, por isso ela parece muito mais linda quando está confortável. Caramba, olhem para ele. Todo um galã ou protagonista. Se a situação se inverter, Akiri, digo. Dito isso, Nico tenta voltar para o seu quarto para se trocar e sair para passear, mas de tanta emoção, esqueceu de cobrir a parte de trás. Então a protagonista vê todo o bumbum dele. E aí sim surgem pensamentos maliciosos, questionando sua melhor amiga se é isso que as garotas de hoje usam, como se eu estivesse me perdendo. Ela esclarece que não e joga uma lixeira em cima dele para que não a veja. Pois quem te entende, menina? Mostras o pêssego e depois não queres que o mordam. Depois dessa linda experiência, Nico troca para um de seus vestidos de linho, o que faz com que o protagonista se sinta mais animado ao vê-la, o que a deixa ainda mais encantada do que já estava. Mas a coisa não termina aí, pois Moi se aproxima para vê-la melhor. Nico sabe, ele está prestes a dar-lhe seu primeiro beijo, então prepare a boquinha. Mas na verdade, Moi só queria observar bem os detalhes do vestido. Em seguida, ele pergunta quão velho é, e Nico confirma que era algo que sua bisavó usava, ou seja, é mais velho que a injustiça. Estou cheia de emoção por Moi porque ele é um fã de roupas antigas europeias. Ou seja, o que ele gostou foi do vestido e não da sua waifu. Assim que lembre-se, se ele gosta mais do vestido do que do seu perrazo, é esse que você deve escolher para se dar seu prenhazo. Akiri-san 2025. Ela se irrita um pouco com ele, porque parece mais animado pelo que eu aposto, do que por ter visto um tremendo perazo. O protagonista continua com sua cara de panseco e esclarece que devido à luz e ao cesto de lixo, não pode ver muito, e nem estava interessado. Nico se irrita por isso, e joga na cara dele que é irritante viver com ele, já que quase sempre prefere estar sozinho, e com certeza acha que ela é barulhenta e irritante. Moi admite que sim. Sim, eu penso nisso, já deu errado, mas depois ele diz que antes só vivia com seu velhinho e tudo era muito mais tranquilo, mas desde que ela chegou, aprendeu que o barulho não é tão ruim se for feito pela pessoa certa. Essas fotos vão pra fábrica, mano. Dito isso, ele pede a Nico que se sinta mais à vontade e usa as roupinhas se quiser. Além disso, como está bom tempo, parece que podem sair para comer fora. Sem saber, a garota ficou completamente rendida diante da galanteria do protagonista. Um tempo depois, chega toda a bagagem de Nico que tinha sido deixada em casa, mas a grande maioria são mangas longuíssimas. E em uma das caixas também há uma carta de sua mãe, onde ela pede desculpas ao protagonista por confiar a ele sua filha e informa que está em Ayusenkyo, o refúgio das bruxas após a caçada. Ela ficou porque aqui pode reunir mais poder mágico e obter mais detalhes de suas previsões sobre o que acontecerá com Nico, mas até então quer que Moi cuide dela. Pois sabe que desde pequenos sempre foi o mais responsável dos dois. E por isso mesmo, dá permissão para repreender a Nico sempre que for necessário, tornando-se sua mãe batalhadora, se preciso. Nico, por sua vez, continua como se nada tivesse acontecido até que o protagonista termina a carta e fica mais repreendedor do que já era, obrigando-a a colocar toda a bagagem sozinha. Isso irrita muito a Nico porque agora ela tem que fazer todo o trabalho sozinha. Isso não seria problema porque ela tem preguiça só de respirar, então tenta usar sua magia para aliviar as caixas. O protagonista a detém antes que ela o faça, já que conhece de primeira mão os efeitos negativos de seus meros feitiços e sabe que nunca trazem nada de bom. Se ela os usa, especialmente quando lhes muda a personalidade, Nico fica ainda mais desanimado ao ouvir sua crush repreendê-la assim, mas mesmo assim tem outra ideia genial que pode facilitar as coisas. Esse sim é um feitiço para se duplicar à custa de dividir seu tamanho. Eu o chamo de feitiço, quanto mais baixinha a garota, mais alta a caminha anetia a que eu desenhe supaitaza minha. Merda, mano. Não envie outra vez. Pois agora você vai ver, filho da puta. Isso mesmo, você e eu agora. O protagonista não demora a notar que sua waifu ficou menor, mas parece que pelo menos este feitiço não tem efeitos colaterais. Sim, eu disse isso, mas as duas Nico, em vez de carregar uma caixa cada uma, a levam juntas, como se fossem as plaquetinhas do anime de As Células. É truita, moi. Porque não resolveram nada, já que continua sendo o esforço de uma pessoa entre as duas. E tristemente, parece que o feitiço, além de encolher as garotas, também dividiu a pouca capacidade cerebral que Nico tinha, o que lhe dá a brilhante ideia de se dividir mais uma vez e continua carregando as caixas entre todas, sem prestar atenção no protagonista, que
Já isso como uma salição tranquila, que chega a se desesperar tanto que leva todas as caixas por conta própria. Isso o faz sentir-se professor de jardim de infância e ao terminar se dá a liberdade de ler o resto da cartinha de e-book, onde lê sobre sua previsão e nisso ouve como um cachorro ataca uma das Nico. Moe se apressa e sai para cobri-la com o braço e logo aparece o dono do cachorro, que avisa que se não controlar o animal, ele se encarregará de mandá-lo para São Pedro. Após isso, as 4 Nico o abraçam chorando de alívio e logo voltam a ser uma só, que se desculpa com ele, porque por sua tolice foi bastante mordida. Enquanto ela vai preparar algo para beber, o protagonista continua lendo a carta, onde Book o adverte para vigiar Nico, porque sabe que pensar não é sua paixão. Além disso, preparou um símbolo para ela, que só desaparecerá quando não houver mais perigo para ela. O problema é que ele persiste, o que indica que o cachorro não era o causador da desgraça. Então, a dúvida sobre o que acontecerá ainda incomoda Moe. A parte boa é que ela sabe, graças ao resto da premonição, que ocorrerá em um dia de chuva, e quando liga a televisão, a previsão do tempo avisa que vem uma tempestade muito forte. Em outras palavras, é hoje. Já era. E vemos como alguém está vigiando a casa do lado de fora. Os garotos saem para comprar debaixo da chuva, mas enquanto Nico divaga pensando em como gostaria de ver anime ou ler mangá, o protagonista não consegue parar de pensar que alguma desgraça acontecerá em algum momento do dia. Nico o repreende porque ele está tão distraído que não presta atenção, e do nada ela menciona um anime com um cachorrão que acende o alerta no protagonista. Ele não consegue lidar com a ansiedade, então no meio da caminhada ele solta um fato para Nico pedindo que compartilhem o guarda-chuva como pombinhos. Isso quase dá um choque na pobre, mas ela não pode desmaiar agora ou vai desperdiçar o buck. E a única coisa que faria este dia melhor é que alguém os veja. E dito e feito, Kan aparece e os encontra, mas fica tão ciumenta por eles que exige que Nico vá às compras com ela. Empresta um pouquinho, mija. Você o tem o dia todo. Afinal, onde come uma, comem duas. Nico se recusa em silêncio, porque não pode deixar passar a oportunidade de ter sua comédia romântica. Assim, seguindo pelo caminho no meio da chuva, Moe a leva para um lugar mais afastado da casa, e ao chegar, a chuva para, e nesse momento, Nico pensa que o protagonista vai se confessar, mas do nada, o ambiente muda para algo mais sério. Moe pede a quem está espionando que pare de se esconder, pois pode senti-lo há um tempo. É então que de um canto aparece um cara com uma máscara de cachorro. Isso confunde Moe porque anda a fantasia de um personagem de anime que Nico gosta muito, como Legugu Tata. No entanto, o protagonista sente que não se trata de alguém muito comum, porque apesar de sua aparência, na verdade está preparado para um combate. Do nada, o cachorro pula em cima de Mo, chocando os punhos com ele e iniciando uma luta. No começo, parece que Mo está com problemas, mas logo percebe que seu rival é mais fraco que ele, então aproveita o bug a seu favor. É aí que o cachorrão tira de sua roupinha um cacetete extensível, mas depois se transforma em um leque de penas com o qual levanta muito vento para atacar. O protagonista entende que não pode se conter dessa vez e usa uma de suas técnicas de Ingo para produzir o fogo, mas isso é uma finta para se colocar atrás do perrazo e tirar sua máscara. Ao fazer isso, Nico o reconhece como Kan, um velho amigo seu que chora de emoção ao se reencontrar com ela. Nico apresenta Kan dizendo que ele é um Tengu que vivia na montanha onde ela treinava. E este último pede desculpas ao protagonista porque só queria testar sua força, já que ele também veio para proteger sua garota. Droga, apareceu concorrência. Minutos depois, os 3 amigos voltam para casa, onde Kan não demora ela se acomodar para comer o que o protagonista cozinha, enquanto se atualiza com Nico, falando de como se tornaram bons amigos quando treinavam na montanha, como se quisesse se gabar para Mo, que fica bravo com ele porque não para de menosprezá-lo. Nico tenta aliviar a situação, mas Kan mal se vira para olhá-lo. E de tanto que Mo se irrita, joga um hambúrguer quente bem na testa dele, o que os faz brigar ainda mais. Kan se recusa a dizer por que veio ou por que estava se escondendo, então Mo pede a sua waifu que use qualquer método, até mesmo sua magia, para fazê-lo falar. Nico usa seus poderes, mas em vez de que sobre Kan derrame la sopa, dá vida ao seu guarda-chuva para que revela todos os segredos deste último. E para começar, nos conta como os Tengu e os ogros se odeiam como cães e gatinhos gerações. Mas mais do que isso, parecem um casal de velhinhos casados discutindo. Moe começa a entender por que Kan o menospreza tanto, e este admite que não gosta dos ogros, mas não porque sejam ogros, e sim por como agem. Odeia que eles sempre andem como se não reagissem a nada, como faz agora, pois parece que por mais que Kan reaja ou haja, Mo não reage de forma alguma, como se apenas Kan fosse o único a quem isso importa. Assim que, dizendo assim, parece que estão em um relacionamento tóxico. Kan continua se explicando, dizendo que seu pai lhe ensinou a odiar os ogros e por isso começou a se refugiar na leitura, a ler Kimetsu no Yaiba, desfrutando de como eliminavam os ogros em cada volume, e acabou amando Hunting. Solo pelo nome, Moe se irrita com a forma tão ridícula de agir dos Tengu e depois pergunta por que ele estava escondido na chuva se sua missão era cuidar de Nico. Kan admite que o que queria era sair como um herói de última hora com o objetivo de ficar com toda a glória. E perdão, na missão. Para Moe, se para nenhum deles que nem um tailor, mas a comentar também ele é um exemplo perfeito de como não criar um Tengu, mas assim citá-lo, já que por visto Kan realmente se importa com Nico. É seria que ele agradece por sempre cuidar dela, já que tem estado ao seu lado desde que começou a treinar. Que revela que seu objetivo é dar alguma utilidade aos seus poderes, mas o guarda-chuva o delata ao contar que só tenta se fazer de legal e que seu verdadeiro motivo para vir é outro. Kan então lhes diz que acabou endividado até o pescoço devido aos jogos de gacha.
e a convidar pessoas para comer, mas por sorte, Ibuki pode ajudá-lo em troca de cuidar de Nico. As coisas ficam cada vez mais tensas e Nico vai preparar as bebidas para assim aliviar o ambiente. E assim que ficam sozinhos, Kalida faz uma previsão de Ibuki para o protagonista e avisa que Nico terá um inimigo na escola. Isso faz o protagonista entender que o verdadeiro perigo vem da escola e não de uma doença ou tragédia de má sorte. Kalida também tem investigado a escola e sabe que devem proteger Nico tanto da previsão quanto de que ele não descubra, porque pode facilmente cair na escuridão. E nesse momento, ela volta com as bebidas e Kan começa a incomodar Moe de novo, jogando na cara dele que não é tão atencioso como Nico, que não oferece nada para beber, nem é gentil com os convidados. Moe se irrita com ele porque tem a audácia de exigir algo quando se convidou sozinho para a casa dele. E ainda por cima, acabou com toda a comida que havia. Nico pede que Moe seja menos mal com Kan, mas Moe afirma que não é, porque para isso precisaria sentir algo pelos Tengu, e por isso não sente ódio ou rancor, nem nada do tipo. Em geral, Kan está de adorno para ele, isso o irrita tanto a este último que sai correndo do quarto para fazer birra, e Nico só pode ver isso e ficar bravo de imediato, porque não parece que os dois vão se dar bem, é então que lhe ocorre uma ideia e usa o feitiço dos Jo, digo, o pacto amigo. Uns Pokis. Este feitiço funciona quando duas pessoas comem algo juntas e a primeira a comer se sentirá atraída pela segunda, mas isso só acontecerá com uma delas e não será mútuo. Assim, depois que Nico usou seu poder dos Pokis, ele traz seus dois amigos à mesa para que comam de uma vez, fazendo com que o protagonista seja o primeiro a provar os Pokis mágicos. Depois Kan oferece a Nico, mas como ela não quer se envolver, permite que seja ele quem coma de uma, e quando ele leva uma à boca, Moe começa a sentir algo por ele, aproximando-se até encurralá-lo e dar-lhe um beijo na cabeça. Kan se sente cada vez mais desconfortável, mas não percebe o que está acontecendo, então continua comendo. Depois de afastar o protagonista, o que acontece é que essa situação se inverte completamente e ele se aproxima cada vez mais para fortalecer a relação. Kan tenta pedir ajuda a Nico, mas ela fica cada vez mais animada por ver um yaoi de qualidade, enquanto Moe deseja tocar-lhe o ombrinho e não sei se mais alguma coisa. No final, Kan não resiste que queiram movê-lo para o outro lado, então sai correndo de casa e no caminho encontra uns garotos que estão chateados porque o balão deles ficou preso na árvore, ao que Kan o recupera com um salto, indo embora logo depois e deixando os Pokis mágicos ao alcance dos garotos. Eles tentam avisá-lo disso, mas Kan não se importa, então os deixa, mas o que não esperava era que os morritos comessem os Pokis e tivessem o mesmo efeito que em Moe, e pouco a pouco os garotos comem mais e até oferecem a um cachorro, o que faz com que todos os presentes se tornem muito amigos e queiram se abraçar pelo ombro, e quando Nico sai, encontram os amigos de Matroska e logo depois o feitiço se desfaz. Kan se irrita e reclama muito porque parecia uma corda entrelaçada, mas Nico lhes diz que o único que queria era que se dessem bem uns com os outros, e nisso alguém bate a porta e ele vai ver quem é. Os garotos então ficam sozinhos pensando no que ele disse e de repente a ouvem gritar e vão ver o que está acontecendo. Depois, vem Nico presa por uma estranha peça de roupinha que se endurece como se fosse de aço e supostamente era um presentinho da sua mamãe. Mas a roupa então começa a falar e a mostrar uns olhos de monstro. Moe pensa que se trata do inimigo da premonição e tenta salvar sua Morlita. O vestido, no entanto, se endurece de uma vez e avisa que, se houver um movimento em falso, poderia esmagá-la. E como também tem suas mãos presas, Nico não pode fazer magia. Moe não sabe o que fazer e em questão de segundos, o vestido é levado voando para sua amiga. Os garotos saem para tentar segui-lo e Moe quer correr atrás dele, mas Kan o adverte que é muito perigoso seguir algo que voa às cegas. É aqui que ele é mais útil, já que usando seus poderes de Tengu, pode se comunicar e fazer amizade com as aves próximas, e assim encontra uma que os guia pelo céu até o vestido. E Nico, por sua vez, avisa que Moe a encontrará onde quer que vá. O vestido zomba deles, mas Nico sabe perfeitamente que Moe sempre a salvará, não importa onde esteja. E vemos como, quando era pequena, ela ficou presa no topo de uma árvore após tentar voar, mas o protagonista chegou para resgatá-la e levá-la para casa. No presente, ele a encontra novamente, mas como estão em uma área mais plana que sua, não direi mais. Não há nada para escalar, e a única opção seria usar as asinhas de Kan para poder subir, mas acontece que os Tengu estão na mesma situação que os ogros com seus chifrinhos, e nesse estado suas asas são praticamente inúteis. Moe começa a se frustrar, e então aparece Raguas, o guarda-chuva que ganhou vida e agora é amigo de Kan. É aí que o protagonista tem uma ideia e pede a ajuda de Kan para realizá-la, e enquanto o vestido continua zombando de Nico, do nada aparece Moe para salvá-la. E ela agradece por sempre estar lá quando precisa, e graças à habilidade de Kan para levantar vento e a Raguas conseguiu se levar no ar para enfrentar o vestido possuído. Esse último se endurece para simular uma armadura, confiando que nada lhe acontecerá, mas para Moe isso funciona, já que pode dar-lhe a surra da sua vida. Dito isso, ela bate tão forte que despedaça o vestido e deixa sua namoradinha sem roupa. O problema é que, ao fazer isso, os dois caem no vazio, então Kan usa seus poderes novamente para que pousem, mas só consegue fazer isso bem com Nico. Moe, que se cuida sozinho, filho da, por milagre sobrevive, porque é um ogro. Assim, deixando a luta de lado, os garotos veem que o vestido parou de falar. Então, o inimigo pode usar magia e, além disso, não se relacionava com cães ou chuvas. Por isso agora tem dois problemas com que se preocupar. E diante da dúvida, a mais
Um momento. Tem certeza de que isso funciona? Cala a boca ou eu te esfaqueio com um cotonete. Nico pergunta se coisas como essas continuarão acontecendo, mas Mo assegura que os tem a ambos para protegê-la e que, enquanto for assim, não tem nada a temer. E ao ver o quanto Mo se interessa por sua waifu, decide deixar suas diferenças de lado e pede para deixá-lo viver com eles. Na verdade, era algo que ia acontecer de qualquer forma, já que seus pais também concordaram com isso e sabe que para proteger bem a Nico precisam cooperar como seus familiares. O protagonista não tem problema, mas pergunta onde ele tem vivido até agora, se é que vai se mudar com eles. Hagua, falador como sempre, revela que Kan tem vivido em um apartamento de aluguel mensal, mas ficou tão empolgado que gastou todo o dinheiro que tinham em jogos de cartas e saídas por aí. Moi percebe que ele só quer se aproveitar de sua hospitalidade e começa a brigar novamente. A Nico parece bom que ele venha morar com eles, pois os conhece desde que era pequenininha e sabe que são como são. Pois por mais que digam que se odeiam, a companhia um do outro lhes faria bem. Para Moi é vantajoso estar com alguém mais sociável e emotivo como Kan para parar de andar amargurado pela vida. E para Kan seria bom que alguém com instinto de mãe lutadora o controlasse sempre que ele não pudesse. E dito isso, os dois decidem tentar. E Nico tira uma selfie dos dois para a lembrança. Já no caminho de volta para casa, Kan cumprimenta muitos dos vizinhos, mostrando que em pouco tempo conseguiu fazer amizade com todo o bairro. Isso se deve à sua natureza amigável e agradável, mas também é bom para sua relação com o protagonista, já que permitiu que as diferenças entre eles se intensificassem instantaneamente, a ponto de agora jogarem Yu-Gi-Oh! Juntinhos. Doga, irmão de Periclara, digo. E agora passamos a um novo dia na vida de Nico, que se junta com suas amigas no final das aulas e descobre que Kokumi é uma desenhista bastante boa e ainda publica seus desenhos nas próprias redes sobre uma série chamada Our Own Mirage. Justo nesse momento, a professora passa pela sala e a escuta e logo percebe que estão falando de uma de suas obras favoritas e das mais queridas por toda a comunidade, já que embora não tenha uma série feita de maneira oficial, o autor permite que todo tipo de fanfics e coisas sejam publicadas. O que a torna uma das obras mais top entre todos os otakus, e pouco a pouco, enquanto a conversa das garotas avança, descobrimos que Kokumi não só desenha e publica suas obras, mas também tem vários seguidores. E, vistas em cada uma, a professora começa a se impacientar e suspeitar se ela é alguma das artistas que ela gosta, porque se está mostrando um desenho conhecido, é certo que ela o viu e dessa maneira começa a vasculhar na rede, buscando alguma que tenha 10 mil vistas ou mais, mas então decide parar, já que o doxing é muito ruim. Afinal, ela mais do que ninguém entende que os otakus da internet não querem ser reconhecidos ou descobertos, então prefere dar sua privacidade a Kokumi. Nesse momento, esta última e suas amigas se aproximam dela, deixando-a nervosa ao sentir Sakitama conta que Taki estava prestes a fazer algo muito suspeito e Yuri tenta dizer-lhes que só veio buscar uns papéis, mas assim que dá uma olhadinha no celular de Kokumi, consegue ver uma de suas ilustrações favoritas que só poderia ser encontrada na página de seu artista favorito. E sabendo disso, Yuri faz o impossível para manter a compostura e sai da sala despedindo-se de suas queridas alunas, mas sabendo que uma delas é Jaime, sua ídola das redes e sua ilustradora favorita de Our Own Mirage. Logo, Yuri chega à sala dos professores, onde não para de pensar no assunto, refletindo sobre a sorte que tem por conhecer a identidade de sua artista favorita, e rapidamente começa a divagar, analisando cada parte de Oran Midage, lembrando todas as cenas perfeitas que há entre os dois protagonistas, e como é a relação deles, tão ambígua, mas ao mesmo tempo tão emotiva. Assim ela fica feliz por ser um otaku, mas de tanto que fica nas nuvens, esquece o que acontece na Terra, e justo nesse momento Kokumi aparece quase lhe dando um ataque de surpresa. Uau! É demasiado afeto de artista. Yuri, com a percepção da realidade totalmente alterada, começa a vê-la como se fosse uma deusa que veio abençoá-la. Kokumi trouxe um desenho seu para que ela diga como está, mas Yuri não se atreve a tocá-lo por respeito, mas ainda assim lembra a si mesma que não pode mostrar seu lado otaku em público, então se esforça para se acalmar e tenta agir normalmente. Mas, tristemente, não dura muito, porque ao ver seu Osmano na folha, quase seus olhos saltam de emoção, mas de alguma forma consegue se conter o suficiente para dizer que acha bom e aproveita para perguntar a Kokumi se ela gosta de desenhar, já que, queira ou não, seu instinto otaku é mais forte. Kokumi admite com alegria que ela é uma otaku pura, amante de mangás e animes. Seu brilho e emoção são tão fortes que seguem Yuri, que tenta se fazer de tonta e que pareça que está lendo ou algo assim. No entanto, Kokumi sabe perfeitamente que ela está mentindo, porque da última vez a ouviu fazer referência a uma Kimi de Kimetsu, e com isso, Yuri não tem outra escolha a não ser admitir que lê um pouquinho bastante, mija. Já dizem tigeritas ou não, digo. Não obstante, não pode ocultar a verdade, já que em sua mesa tem volumes de Oran Midage, o que força a admitir que sim, gosta da série. E Kokumi fica ainda mais contente, perguntando qual é o seu arco favorito. Yuri admite que gosta do exame de ingresso, mas continua tentando fingir que não é fã. É aí que Kokumi mostra um chaveiro que caiu antes para Yuri, o qual só pode ser conseguido em um evento exclusivo, e com essa evidência, nem Phoenix Wright poderia defendê-la. Kokumi sabe que ela está mentindo e questiona por que ela esconde ou tem vergonha de ser otaku, pois ela não teme gritar ao mundo que não toma banho.
Mentira. Mas sim, ela se sente orgulhosa e quer falar sobre o assunto com ela. No final, Yuri não aguenta mais e acaba cedendo aos desejos de Kukumi, admitindo que ela também quer falar de mangá e anime com ela. No dia seguinte, vemos os garotos conversando com Harita, um de seus colegas de classe. Este pede a Nico que use um feitiço que o torne invisível aos olhos dos outros. Kanemoi reclama disso, já que só parece que ele está fugindo e aconselham a ser mais sociável ou se destacar mais. No entanto, Hara não gosta disso, então quer que Nico o ajude e ela aceita imediatamente. Acontece que Hara tem vergonha de pedir para ir ao banheiro durante as aulas, porque quando era pequeno sempre o incomodavam, toda vez que fazia o número 2. O problema agora é que não sabem como vão resolver isso, já que para isso é preciso uma bruxinha. Os garotos, nesse momento, percebem que não tem uma, nem sabem como resolvê-lo. E do nada, Nico aparece. Acontece que ela usou seu feitiço para apagar a presença e que ninguém a notasse, o qual usou em Hara também. Tudo o que ele tem que fazer é cruzar as mãozinhas em um X cada vez que quiser se tornar invisível, o que lhe dá esperanças. Já durante a aula, começa a sentir seu estômago revirar. Então usa o feitiço de Nico, mas não sabe se funcionou. Mas mesmo assim, toma coragem e se levanta para ir ao banheirinho, tendo cuidado para não fazer nenhum movimento muito brusco, pois o feitiço apenas torna difícil de detectar. Ecosmaimbo con min setas não o torna invisível. Assim, com dificuldade, chega até a porta e consegue abri-la, mas no caminho se depara com o professor gorila de ginástica Yajuro, que tem sentidos tão aguçados que é capaz de notá-lo mesmo com o feitiço. E justo antes de Hara ser pego, o broto aparece para ajudá-lo, usando o mesmo feitiço para chamar sua atenção, sacrificando-se para que Hara possa fazer o número 2. Em outra ocasião, isso soaria épico, mas mesmo assim, Hara não pensa em esquecer este ato supostamente heróico. Caramba, você me salvou a pele, mano. Ao chegar ao banheiro, ele se depara com outro problema, que é não ter como abaixar as calças enquanto o feitiço está ativo e também não pode desfazê-lo, já que assim que o fizer perceberão que ele não está na sala de aula. Mas por sorte, o sinal do recreio toca e permite que ele desative o feitiço e dessa maneira começa a se eletrônica, começa a fazer suas necessidades. Mas então chega um grupo de garotos que lhe trazem lembranças de Vietnã. No entanto, eles sabem que, embora o banheiro esteja ocupado, não é bom incomodar quem está do outro lado, então apenas tentam pedir que se apresse de uma vez. E depois de um tempo, Hana retorna com Nico, reconhecendo que o imaturo era ele e não os outros, já que não há nada com que se preocupar. Depois de receber seu agradecimento, a varinha de Nico começa a brilhar e ela explica aos garotos que as bruxas ganham experiência ao ajudar os outros e cada uma tem uma pedra mágica em sua varinha que indica seu nível. As novatas têm de cor azul e as experientes em branco, mas quanto mais experiência ganham, mais clara e branca fica a pedrinha. Isso deixa todos muito felizes, pois indica que Nico está avançando, o que tranquiliza mais o protagonista, já que no final parece que Nico pode fazer e usar sua magia para o bem. O que ele não sabe é que perto dali uma garota está vigiando-os de uma arvorezinha. Chan, já era. Momentos depois da saída, um professor pede ajuda a Moi para levantar seu carro, já que um gato está dormindo embaixo e não querem machucá-lo. Moi levanta o veículo como se fosse de... para o Michi. As garotas próximas pedem que ele vá à casa delas para arrancar uma árvore pela raiz, mas ele recusa porque não é jardineiro e seus amigos não sabem se ele é um papucho ou se apenas não aproveita o bug. Enquanto vão embora, o gato de antes se transforma na garota que os observava e começa a persegui-los de perto. E com vocês, Nemu Miau, uma bruxinha com as habilidades de McGonagall que veio à cidade em busca de Moe. Ela está obcecada por ele porque é um ogro e o quer como familiar. E quando os garotos anotam, tendo perguntar a quem ela procura, e até a ma is a e pai. Mas Nemu sai correndo deles de susto. Acontece que ser um gatinho lhe cai bem, já que tem medo das pessoas e normalmente não gosta que a toquem. Assim, agora vemos os garotos zombando do protagonista, ciumentos e invejosos, porque todos sempre recorrem a ele para pedir ajuda. E, por sua vez, Nemu o segue, transformada em gatinho, evitando que Nico e Kan a toquem de imediato. Aí, ela também nos explica seu motivo para querer tanto o Moi. Acontece que para ter uma vida de bruxa, saudável e divertida, é recomendável ter um familiar, mas um contrato com um ogro garante completamente a segurança da bruxa em questão. E por isso tem tanta inveja de Nico. E o pior é que Nemu não se atreve a falar com o protagonista porque é muito tímida e uma pessimista total. Apesar disso, não quer desistir e, enquanto a esquizofrenia a atinge fortemente, não percebe que seguiu o trio até sua casinha. Aqui, ela se senta ao lado de Moi para passar o tempo, mas Nico e Kan não demoram a se aproximar dela para tentar acariciá-la. Droga! É um momento furry, e dessa forma, Nemu corre de um lado para o outro até que para no colo de Moi. Ela tenta descer, mas Moi não a deixa, pois acontece que ele gosta de gatinhos. É um furro, e por isso vai ensinar como se deve acariciar, ok? Eu no seu lugar correria, menina. A primeira coisa é tocar o queixo dele, o que Nemu sente como se fizessem carinhos na bochecha. Isso a relaxa tanto que esconde as patas, demonstrando que confia nele. Depois, o protagonista continua acariciando suas costas, deixando-a cada vez mais relaxada. Então, geralmente ela não gosta que a toquem, mas isso a faz sentir-se muito tranquila. A resposta lhe parece simples, já que os ogros descendem dos tigres. Então, o que ela sente é como seu instinto natural e pouco a pouco se relaxa tanto no colo do protagonista que começa a adormecer. Mas aqui vai uma curiosidade, a transformação de Nemu se desfaz se ela adormecer. Ao lembrar disso, a Michi tenta permanecer acordada, já que se recuperar sua verdadeira aparência, todos descobrirão que era apenas uma garota. Aqui o protagonista abraçou e não quer ser criticado por isso, mas infelizmente não dura nada e ela acaba se transformando novamente em humana. E troa a Dijo tá acordada.
E ao mesmo tempo que Kan grita de susto, parecia que tudo tinha ido por água abaixo, mas na verdade, Kan só estava comemorando com os rapazes porque conseguiu uma figurinha que queria. Caramba, o espanta-velhas não se afasta? É então que Nemu aproveita o bug e sai silenciosamente pela porta e no final não conseguiu nada hoje, mas ainda assim pensa em tornar Moi seu familiar de um jeito ou de outro. Depois, vemos nossa bruxinha atrapalhada, que termina de fazer um feitiço de amor para uma garota que pediu. No entanto, ela o adverte que, ao contrário de seus feitiços, os encantamentos não têm um efeito tão bom. E, levando em conta que falamos de Nico, com certeza ele fica na famosa friend zone, mas mesmo assim, a garota agradece, sentindo-se mais confiante e grata por uma bruxinha poder ajudá-la. Enquanto a protagonista desfruta da atenção, um garoto a observa das sombras para persegui-la e depois se encontra com Moi, que chama muito sua atenção, mas infelizmente não acontece o mesmo em sua casinha. E a protagonista então pergunta quanto ele pesa, assim de graça e sem preparar o terreno. Nico reclama com ele porque essas coisas não se perguntam a uma mulher, mas é que Moi quer conhecer todos os detalhes sobre ela, para poder cuidar dela. Depois de repreendê-la um pouco, o protagonista entende que não pode fazer essa pergunta sem cuidado. Bah! No entanto, o que realmente preocupa Nico é que pouco a pouco as garotas ao redor começam a notar o quão bonito Moi é. Embora o número de gatitas destruidoras de lares seja pequeno por enquanto, com certeza crescerá com o tempo e eventualmente isso partirá seu coração, se alguma acabar roubando. Mais tarde em casa, o protagonista pede ajuda para treinar, colocando uma venda e pegando todas as folhinhas que Nico levanta na frente dele. Isso a deixa surpresa, já que não esperava que ele tivesse ativado o Ultra Instinto. Mas Moi esclarece que o único que faz é aguçar seus sentidos para saber onde estão as folhinhas. Nico então se frustra um pouco porque gostaria que ele afinasse outro sentido. Logo depois, Kan se reúne com ela na sala e pergunta por que ela não confessa o que sente, já que parece que já a descobriram. Nico fica envergonhada e explica que também não pode fazer muito, já que estamos falando de Moi. Por mais que vivam juntos, ele nunca aproveitará o bug para profaná-la. Além disso, é um tipo bem chato porque acorda e dorme em um horário fixo. E se isso não fosse suficiente, toma café preto sem nada, nada de nada, nem um pouquinho de açúcar nem nada. Kan entende que o protagonista é bastante especial com relação aos relacionamentos, mas é que Nico também não faz muito da sua parte, porque mais do que dar um ar de waifu das goat, parece uma garotinha que precisa ser vigiada para não fazer algo errado. Os dois amigos tentam pensar em uma maneira de fazer com que Moi preste atenção nela, até que Kan vê um comercial de um creme para cabelo, pensando que essa é a solução. Assim, no dia seguinte, os dois traçam um plano. A ideia é simples. Quando chegar o meio-dia, Nico se cruzará com o protagonista no pátio, onde Kan aproveitará seus poderes de vento para levantar uma brisa e fazer com que seu cabelo esvoasse, criando uma cena de revista. Chegado o momento, Nico faz o sinal para seu irmão e juntos iniciam um plano, mas infelizmente para ela, Moini não se abala, pois só pensa na mera bíblia. Ela quer pá que pôs e que acossar. Nico não quer se render, então ordena a Kan que aumente a intensidade, mas mais do que uma garota de catálogo parece uma entidade da tempestade. Depois tenta perguntar a Mo se está bonita, mas ele fica mais confuso do que antes. E pior ainda, uma enfermeira chega para ver a cena, assustando-se ao ver Nico como se fosse um yokai. Então, o vento faz voar todos os registros e as medidas que ela tinha das garotas. Que vão me cancelar. E antes que chegue do tamanho da trama de cada uma foi revelada ao público. O protagonista mostra seu lado gigachad e demorar e sem olhar nenhum dos registros, os pega todos no ar. Assim que depois disso, Nico percebe que não só não chegou a lugar nenhum, como também potencializou a fase popular de sua crush. Sozinha, ela se sabotou e, pior ainda, depois foi repreendida. Maldição. Bem, nada dá certo pra mim. De volta pra casa, Bo contou que, embora não se importe que mais pessoas falem, também não sabe como lidar com o assunto, já que nunca teve amigos, o que deixa Nico um pouco feliz. Algum tempo depois, um garoto chamado Ishi pede a Nico para saírem juntos durante a excursão e diz que quer se declarar ou levá-lo a uma árvorezinha, onde dizem que se um casal come ou passa tempo junto embaixo, se casarão no futuro. Ao voltar pra casa, canta que sabendo do chisme, e depois pergunta a Nico porque ela ainda não se confessou ao protagonista. Ela explica que por mais que o queira, também sabe como mo a ver, foi um que que antei. E entende as falhas que tem por ser tão desajeitada e distraída. Por isso, é mais provável que a veja como a irmãzinha que não sabe se cuidar sozinha do que como a waifu que quer estrear. Ken fica bravo e joga na cara que é muito cedo para desistir e dar desculpas. Além disso, diz que Mo talvez não tenha percebido por seu senso de dever, mas existe a possibilidade de que ele também a queira como algo mais que uma amiga. Depois chega o dia da excursão e, após uma referência da professora, todos sobem pela montanha. Enquanto fazem isso, Nico conversa um pouco com seu crush, contando como foi convidada para a Árvore das Confissões, tentando deixá-lo com ciúmes e mostrar que ele a quer. Mas, infelizmente para ela, Moe não se perturba nem um pouco, mas fica feliz por ela, já que isso significa que finalmente poderá viver a vida de uma garota normal de ensino médio. Nico também fica feliz, porque desde que chegou se divertiu muito e afirma que já não é a mesma garotinha boba de antes. Enquanto ela se afasta, Kan nota que no final, Moe realmente ficou um pouco pra baixo. Caramba, ele está caidinho por você, minha filha, mas logo passa, pois ele conhece Keigo, um cara da sua turma com aparência de emo, mas que ouve a mesma música que ele e se tornam grandes amigos. E não só isso, mas também uma garota aleatória pede pra ele acompanhá-la à Árvore das Confissões. Ah, caramba, você também tem concorrência, minha filha. E agora vem o drama. Preparem a pipoca. Enquanto isso, Nico vai à Árvore das Confissões para rejeitar Ishi, mas encontra tanto tráfego no metrô na hora do rush e até alguns alunos trouxeram cartazes de boas-vindas como se fosse um aeroporto. Nico se encontra com Ishi, que a surpreende com uma multidão que faz fila.
Deixou só pra vê-la. No início parecia que iam se confessar, mas não foi isso. Eles só pediram para que ela usasse seu feitiço do amor nelas e aproveitar o efeito da árvore das confissões para duplicar sua efetividade. A protagonista rapidamente fica saturada de tanto afeto masculino e procede a fugir, mas como eles não param de persegui-la, tenta usar outro de seus feitiços, tornando-se muito pequenina e do tamanho de uma graminha. Feito isso, foge com sua varinha voadora até que se choca e cai no bolso de alguém. Este resulta ser Moe, que no final se junta com a garota de antes que lhe pede para saírem juntos. Nico não só se surpreende por ter chegado em um momento tão ruim, mas também começa a se inquietar sobre o que o protagonista vai responder. Este se recusa a tal coisa, já que nunca a tinha visto antes, mas a garota explica que no outro dia o viu ajudando uma velhinha a atravessar a rua e desde então ficou bem apaixonada. Moe agradece que sinta tanto afeto por ela, mas volta a rejeitá-la, dado que não se conhecem de forma alguma. A garota acha ele mais atraente agora que a rejeitou, já que quer ter o que não pode. Ela continua insistindo em saber se tem alguma chance, perguntando se pelo menos ele tem alguém de quem gosta. Moe nega tal coisa, mas admite que tem uma pessoa que lhe importa muito e a garota pergunta novamente se essa pessoa é especial para ele, mas Moe não sabe se é ou não. Então ela sugere que ele pense um momento se tem algum bom momento juntos. Pense, Neutron, pense. Nico se lembra então de quando era pequena e ficou chorando porque seu pai foi comprar cigarros, já que do nada seu poder mágico surgiu e fez boom e destruiu metade da casa. Desde então, Nico teve muito medo de que alguém a abandonasse de repente porque ela poderia fazer a casa cair sobre eles. Mas então o protagonista a abraçou e, como todo macho que cuida de sua garota, prometeu que ele seria forte o suficiente para suportar tudo o que ela fizesse. Assim, voltando ao presente, Moe sorri para a garota que se declara, afirmando que já pensou o suficiente para saber se aprecia ou não essa garota, e dito isso, ele se retira de uma vez. E Nico tenta fugir, já que o feitiço de redução está acabando, mas não consegue se afastar o suficiente e no final o feitiço a faz voltar ao seu tamanho normal apenas para cair nos braços de seu crush, preocupando-se por ser muito pesada. Mas Moe lembra que ele é muito forte, assim como quando eram crianças. Enquanto isso, Kan observa tudo de cima de uma arvorezinha. E um velho chega para repreendê-lo e fazê-lo descer. Depois pergunta por que ele não está debaixo da árvore das confissões, ao que Kan responde que tanta gente o deixa de mau humor. O velho conversa com ele, demonstrando que sabe muito sobre o boato que os meninos fizeram sobre essa árvore. E pouco depois, sua senhora aparece. Ele então revela que, na verdade, a árvore dos rumores não é o gigante para o qual todos foram, mas sim uma menor. E ele sabe disso porque foram ele e sua esposa que começaram os rumores. Ah, caramba, que reviravolta! E após descobrir isso, Kan se reúne com as amigas de Nico, descobrindo que ela e o protagonista estão sob a árvore da lenda. Então, ele faz o possível para levar as garotas para o outro lado, para que assim o poder do amor os una para sempre. E assim vemos os dois comendo sob a verdadeira árvore das confissões. Doga! Quando estiverem juntos, me reservem um matinho. Assim termina os primeiros capítulos do anime The Witch Watch. Se quiserem que eu continue resumindo, comentem. A bruxinha é God. E inscrevam-se e ativem o sininho das notificações e me sigam no meu poderosíssimo Insta, já que sempre posto coisas por lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. E se sim, deem like e compartilhem com todos os seus amigos. Se você gostaria de ver algum dos meus próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Sugiro que me siga nas minhas redes sociais para ficar de olho nos meus próximos vídeos. O link estará na descrição. Sem mais nada a dizer, nos vemos na próxima. Tchau.